Boa noite, a alegria é estarmos reunidos para adorar ao Senhor, mais uma vez no dia de hoje. Certo que nós temos que estar sempre adorando ao Senhor nosso Deus, mas é muito bom adorarmos como igreja, todos juntos aqui. Deixe-me fazer um comunicado. Há uns meses nós estamos orando pelo nosso irmão Júnior, mas hoje ele foi promovido para estar com o Senhor nosso Deus. O Júnior é um jovem de 31 anos, está com o Senhor, lutou contra um câncer e foi muito difícil. Realmente esses últimos meses na vida dele foi de grande sofrimento. Mas ele sempre foi um crente muito dedicado, e quem vê as manifestações nas redes sociais sobre ele, só ouve do testemunho dele. Era um jovem, solteiro ainda, mas as irmãs solteiras perderam essa oportunidade. Ele já foi, está com o Senhor e está melhor do que nós hoje, Então, às vezes, é muito complicado usar as palavras aqui. Por quê? Porque o Júnior morreu fisicamente, mas ele está vivo com o Senhor nosso Deus, porque o Senhor Jesus é a ressurreição e a vida, e Jesus disse: quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E Jesus também disse aos saduceus que não criam na ressurreição: Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos. Então o Júnior está vivo, aguardando a ressurreição, junto com o Senhor nosso Deus. Peço oração pela família. Certamente a família dele sofre, praticamente, acho que todos ali são crentes no Senhor Jesus Cristo, quase todos. E o Júnior não é da nossa igreja, da Igreja Batista Emanuel, uma igreja irmã, Igreja Batista Regular, e é irmão do Samuel, nosso irmão aqui na igreja, que é diácono também. Então, o Júnior, ele faleceu hoje na hora da escola dominical. É tão crente que morreu no horário da escola dominical, já pensou? E foi para o Senhor ter a escola dominical dele direto lá com o Senhor nosso Deus. Graças a Deus por isso. Está sendo velado hoje lá na Igreja Batista Emanuel, desde 5 horas da tarde, acho que vai passar a noite toda lá, e amanhã o enterro será no Parque da Saudade, a partir das 10 horas da manhã. Um jovem sempre envolvido na pregação do Evangelho, Clube Oance. Ele cuidava dos ursinhos, da sala dos ursinhos lá, no Oance da Igreja Batista Regular Emanuel. Então, a gente fica com saudades e triste. Ele teve esse ano jogando vôlei aqui, não foi, pastor Jaime? Esse ano ainda esteve aqui jogando vôlei com os jovens aqui da igreja, mas sempre um jovem muito comprometido com a fé no Senhor Jesus Cristo, com a obra de Deus, e vai certamente deixar saudades. Mas em breve estaremos com ele, por toda a eternidade, com o Júnior, com o Senhor Jesus Cristo e todos os santos, que foram convertidos e salvos pelo sangue do Cordeiro. Então, oremos pela família dele. Mais um outro comunicado rápido é sobre a nossa conferência missionária. Então, as cantinas, eu entendo, são difíceis. Era com as cantinas que se fazia muito da conferência missionária e de outras conferências e acampamentos e tudo. E como está difícil, a gente estende aos irmãos que desejarem ofertar para a conferência missionária numa urna que tem lá atrás. É uma urna diferente, ela é uma urna transparente. Você pode ofertar para a conferência missionária. Na conferência missionária é um momento em que os missionários vêm dar seus testemunhos, relatórios missionários. A igreja é desafiada a fazer missões. Nós fazemos missões pregando o evangelho, sim, mas também sustentando os missionários para que eles estejam indo em locais que nós não podemos ir. E na conferência missionária eles recebem uma grande ajuda financeira. Então, normalmente se passava os primeiros meses do ano juntando dinheiro para dar uma oferta melhor para os missionários que vinham aqui trazer os relatórios financeiros. Isso os ajudava bastante. E então vamos estar orando para que nós consigamos, pela graça de Deus, levantar oferta para estes missionários e para a conferência missionária, que será, como o pastor Jaime já avisou, em agosto, 26 a 29 de agosto. Então vamos estar orando por isso. Agora, meditemos na palavra do Senhor nosso Deus, na epístola de Paulo aos Romanos, cujo tema da epístola é justificação pela fé. É uma carta enorme, por sinal, é uma carta robusta,
que fala bastante sobre a nossa salvação. O que aconteceu quando nós cremos no Senhor Jesus Cristo? E o apóstolo Paulo, ele descreve isso muito bem. Ele vai mostrando, desde o capítulo 1 até o capítulo 3, que nós somos pecadores, completamente pecadores, e que não há nada de bom em nós. Então, nós estávamos perdidos nos nossos pecados. Paulo usa a linguagem lá em Efésios, capítulo 2, de que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Aí você pensa, um morto pode pedir ajuda? Não pode. O morto não pode pedir ajuda. Então, alguém tem que chegar e ressuscitar aquele morto. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e o Senhor nos vivifica, nos ressuscita da nossa condição de mortos para com Deus, mortos espiritualmente falando, e em breve seríamos mortos fisicamente e condenados eternamente, que é a chamada segunda morte, como diz na Bíblia. Mas pela graça de Deus foi nos dado vida, mesmo quando enfrentarmos esse momento chamado morte, não estaremos mortos, mas vivos com o Senhor, aguardando a ressurreição. E Paulo trata disso até o capítulo 3. Então, no verso 21 do capítulo 3, Paulo fala da justificação pela fé. No capítulo 4, Abraão foi justificado pela fé. Não é uma coisa recente que começou com o Senhor Jesus Cristo, embora Jesus, ele, ao morrer na cruz e ressuscitar ao terceiro dia, ele garante essa justificação pela fé. E o que é ser justificado pela fé? Ser declarado justo. O pecador é um criminoso contra as leis de Deus. Todo ser humano, quando nasce nessa condição de criminoso, de condenado por conta do seu próprio pecado. Você pode dizer, pastor, mas isso aí é um absurdo, eu discordo de tudo isso. Ok, você está discordando não de mim, mas do que a Bíblia diz, principalmente na Epístola de Paulo aos Romanos, na Epístola aos Gálatas, nos textos que falam da justificação pela fé, da salvação no Senhor Jesus Cristo. Então, não é algo que se deve concordar ou discordar. É a palavra de Deus. Nós, pecadores, aceitamos pela fé, cremos e por isso entendemos que somos salvos, não porque merecemos, não porque somos bons, não porque somos religiosos, não porque pagamos penitências, não por qualquer outro tipo de sacramento, mas porque Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. É isso que faz a fé no Senhor Jesus Cristo, que leva à salvação, ser algo que não depende do homem, mas depende da graça de Deus. Quem não creu em Jesus não tem esta graça. E quando enfrentar o grande inimigo, que é a morte, aí vai ser muito difícil, vai ser um negócio realmente muito complicado. E pior não é a morte, é o que vem depois dela, para aqueles que não creram em Jesus. Hoje em dia, fala-se muito pouco disso nas igrejas, porque as igrejas falam de cura, libertação e livramento dos seus problemas e das suas dificuldades terrenas. Irmãos e amigos, isso não se compara com o sofrimento eterno. Os problemas que nós temos hoje, que eu sei que são difíceis, que todos nós enfrentamos, situações complexas nas nossas vidas, quer seja na área familiar, emocional, psicológica, financeira ou política, não sei, todos enfrentamos dificuldades, mas nada disso se compara ao sofrimento na eternidade. Sabe por quê? Porque se eu estou com um problema aqui, eu tenho esperança de resolver. Até uma pessoa que não creu em Jesus tem uma esperança de tentar resolver o seu problema. Mas no inferno não há esperança. Não há esperança. Não tem mais chance. É para a eternidade. É terrível. Mas como é que a gente sabe disso? Bíblia, a palavra de Deus, nos fala muito sobre a condenação de Deus aos pecadores perdidos que não querem dar glórias a Deus. E a gente viu isso um pouco no capítulo 1, a partir do verso 18. E então Abraão foi justificado pela fé dos seus crimes e pecados, crendo no Messias que haveria de vir, o Senhor Jesus Cristo. Paulo está dizendo, antes de existir a lei de Moisés, Abraão já foi salvo pela graça de Deus. No capítulo 5, fomos justificados e fomos reconciliados com Deus. Há um relacionamento entre nós e Deus. Adão trouxe o pecado para o mundo e, consequentemente, a morte.
Mas Jesus, o último Adão, trouxe essa redenção, livramento, a justificação pela fé e, consequentemente, a vida. E a partir do capítulo 6 e 7, nós observamos esse contraste. Pecado gera morte. Justificação pela fé, fé em Jesus gera vida. E esse é um plano para a felicidade. Se eu sei que o pecado gera a morte, eu sou crente em Jesus, eu vou fazer de tudo para não pecar. Eu vou lutar contra mim mesmo, porque as trevas ainda existem em mim, e eu vou lutar contra elas para não pecar, porque eu sei que o pecado gera morte, que o pecado não traz realização, não traz felicidade, não traz contentamento, traz ilusões destruidoras. A fé em Jesus não, ela liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. Muita gente usa esse versículo de modo errado, usam até na política, tem muito político que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que verdade? É a verdade de uma questão política, de uma questão ideológica. Não, Jesus não está falando disso, não tem nada a ver. Jesus está falando de que se você conhece a verdade, que é Jesus, o Salvador, ele vai te libertar do pecado, da escravidão do pecado, que é o que promove o mal à humanidade. Tudo que você vê de ruim na humanidade é fruto do pecado do ser humano. Não acho que é outra coisa, é somente isso mesmo. Capítulo 7, então, observamos a lei do pecado lutando dentro de nós, contra a lei de Deus na nossa vida, a lei do Espírito, que nos impulsiona para obedecer ao Senhor nosso Deus. E então chegamos no capítulo 8, cantamos hoje o primeiro versículo de Romanos 8. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Capítulo 6 a 8 da Epístola de Paulo aos Romanos, o apóstolo fala sobre a santificação. É rejeitar o pecado, matar o pecado, para eu buscar esta santificação com Deus. Embora Paulo não use a expressão felicidade aqui, saiba disso. Felicidade é isso. Felicidade nós encontramos no Senhor nosso Deus, quando reconhecemos que o pecado destrói e que quando nos santificamos, somos guiados pela lei do Espírito, pelo próprio Espírito Santo, nós vamos encontrando realização em Deus. Muitas partes da nossa vida, a sua vida, você vai pensando aí, elas estão desconectadas. Você percebe em você situações de frustração. Você percebe que em algumas áreas da sua vida você não é bom, você não fez bem, você tem dificuldades, e isso talvez nos amedronte, não é verdade? Isso é ruim para nós, quando pensamos e refletimos nessas questões. Por quê? Porque somos pecadores e certamente falhamos. Mas quando buscamos o Senhor pelo Espírito Santo de Deus, este Espírito, que é a terceira pessoa da Trindade e é Deus também, ele nos impulsiona, nos dá energia que por nós mesmos nós não conseguiríamos. E é pela fé. E o Espírito nos capacita a viver a vontade de Deus. Não somos mais condenados. Nós temos observado no capítulo 8 que o Espírito Santo nos liberta do pecado. E é o que Paulo quer que nós aprendamos aqui. Obviamente, Deus quer que aprendamos aqui. Nos libertar dos pecados para viver para o Senhor. Então, tudo na nossa vida, quando está orientado para Deus, então as coisas são melhores. Mesmo que eu saiba que existem frustrações e debilidades na minha vida, todos nós temos, porque somos pecadores, somos falhos, sabemos que no Senhor nós temos este apoio, esta força, o Espírito Santo nos capacita e nos impulsiona. Isso tira um peso das nossas costas, porque você é crente, quer ser fiel e não consegue, e agora? Eu não consigo certas coisas, e o que fazer? Como fazer? Então é o Espírito Santo de Deus que vai nos impulsionar. Como isso acontece? Falamos domingo passado, basta você querer. Busque em oração ao Senhor e espere que o Senhor haja. O Espírito Santo de Deus haja, e ele age sobrenaturalmente, nos capacitando a superar os pecados. O Espírito Santo
nos liberta do pecado. Por isso devemos ouvir a voz do Espírito. Ela não é audível, mas o Espírito fala a nós, por meio da palavra de Deus. Fala a nós até por meio de situações, eventos, livros, coisas ao nosso redor. O Espírito nos starta, dá um start. E você percebe, olha, isso aqui não é interessante, isso aqui é de Deus, isso aqui não é de Deus, porque a Bíblia nos mostra, e você começa a pensar com a mente de Cristo. E é o Espírito Santo que está fazendo essa reflexão na sua vida. Obviamente, como estamos estudando na quarta-feira, se você, crente, apaga o Espírito da sua vida, vai ficar mais difícil. É sofrimento sobre sofrimento. Pecados virão, tentações virão, tribulações, e aí você não estará preparado. A culpa não é de Deus, é porque você não quis se preparar para isso. E aí vem os momentos de extrema dificuldade e sofrimento. Observemos então 3 formas que o Espírito Santo nos liberta do pecado. A primeira é através do Senhor Jesus Cristo. Somente por Cristo o Espírito Santo habita em nós. Ele nos liberta do pecado porque ele habita em nós. E nós lemos do versículo 1 ao versículo 4 no domingo passado. Vamos ler de novo Romanos 8, do 1 ao 4. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Veja bem, 2 leis, a lei do Espírito da vida, a lei do pecado e da morte. Então, ser guiado pelo Espírito, crer na palavra de Deus e o Espírito nos iluminar e nos fortalecer para obedecer, resultado, vida. Mas, se eu não quero ouvir o Espírito, se eu não quero saber de Bíblia, crente, vivo nos meus pecados, morte. E essa morte é aqui na terra mesmo. Morte aqui é a ideia de frutos de morte. É sofrimento, é dificuldade. Normalmente, um crente não vive assim. E Paulo, ele vai, no próximo texto que nós vamos observar, ele vai usar alguns elementos para abrir a mente dos leitores dessa carta, se realmente eles creram em Jesus. Se realmente eles creram. Mas olha ainda na leitura, versículo 3. Porquanto que for impossível a lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então veja que o Espírito Santo de Deus veio a nós porque o Senhor Jesus Cristo fez-se carne, à semelhança do pecado, mas obviamente sem pecado, e morreu na cruz para que esse Espírito viesse e habitasse nos que creem no Senhor Jesus Cristo. E o Espírito Santo de Deus habita somente naqueles que creram em Jesus. Não quer dizer que habita só nos batistas, ou só na outra denominação, não, mas naqueles que creram em Jesus, de qualquer nacionalidade, creu no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, você tem o Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Trindade, Deus também, Criador do céu e da terra também, de modo sobrenatural, que eu não sei explicar, habitando em você que é crente no Senhor Jesus Cristo e em mim. Toda vez que eu penso nisso, só me vem 2 palavras, temor e tremor. Como pode Deus habitar em mim, em você? É um negócio incrível, mas isso só revela a intimidade que temos com Deus. Se não temos mais é porque não queremos. O poder que Deus nos deu, não é poder de fazer descer fogo do céu, mas é poder de proclamar a mensagem do Senhor, de levar a palavra de Deus aos perdidos, de amar aqueles que precisam e quem não precisa. Mas tem um segundo modo, que o Espírito Santo, ele age em nós, que começamos domingo passado. O Espírito Santo, somente pelo Espírito nós agradamos a Deus. Não tem como agradar a Deus sem ser guiado pelo Espírito Santo. Veja como isso é importante. Será que eu estou agradando ao meu Deus que morreu na cruz pelos meus pecados? Só tem uma forma. É obediência, claro. Mas como eu obedeço se eu ainda sou pecador? Pelo Espírito Santo. Não depende da nossa força. Depende de eu querer. Eu quero agradar ao Senhor e vencer os pecados? Quero, honestamente? Sim. Então ore e o Espírito Santo vai lhe capacitar. E você vai ter força tal que você nem imaginava que tinha, porque não tinha, vem de Deus, para que você consiga obedecer ao Senhor.
Lemos o versículo 5. Olha o que diz Romanos 8, 5. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Então, veja, você se inclina. Aqui falando de um crente que ou se inclina para a carne, pecado, ou se inclina para o Espírito, para obedecer às coisas do Senhor. E se inclinar aqui significa andar de acordo com aquilo. Ou você anda de acordo com o pecado da sua carne, ou você anda de acordo com o Espírito Santo de Deus que lhe impulsiona para obedecer ao Senhor. E fala uma palavra importante que vimos também, é o cogitar, é o pensar. Ou você pensa de modo pecaminoso, ou você pensa segundo o Espírito Santo de Deus. Veja que não tem uma terceira via aqui, só tem duas. Ou você pende para o pecado, ou você pende para o Espírito. Não tem um terceiro, não tem meio termo. Você está pendendo, e você tem que pender para um lado, certo? Obviamente, nós que somos crentes vamos pender para o Espírito. De modo muito prático, não significa que vamos viver sem pecar, mas significa que vamos odiar o nosso pecado, fugir do pecado e sempre buscar as coisas do Senhor, mesmo quando parecem difíceis. Tem coisas de Deus que parecem difíceis para nós, pecadores. Um exemplo claro é quando Abraão foi lá sacrificar o seu filho, Isaque. Deus disse que era para ele sacrificar Isaque. Que coisa difícil. Deus nunca pediu um sacrifício humano. Naquele momento, Deus pede uma ordem extremamente esquisita. Vá lá e sacrifique seu filho. Abraão, que ele podia ter questionado Deus, como nós, crentes modernos, às vezes fazemos. Questionamos Deus, como se nós pudéssemos dizer ao oleiro, por que nos fez assim? Não questionamos Deus. Nós obedecemos a Deus, o que Deus diz na sua palavra. E então Abraão foi lá e sacrificou, mas obviamente sabemos da história que Deus o impediu, queria somente provar a fé de Abraão. Isso é um exemplo para nós compreendermos como Deus age. Olha o verso 6, recapitulando, Romanos 8, 6. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Ele repete esse contraste. Se você pende para a carne, morte. Pende para o Espírito, vida e paz. Lembre-se, esses apóstolos foram perseguidos. O próprio apóstolo Paulo foi morto por Nero, por pregar o nome do Senhor Jesus Cristo. E muitos outros foram mortos também. Ter esse tipo de fé naquela época era perigoso, custava a vida. E ele morreu pela fé no Senhor Jesus Cristo. Mas por quê? Por que que um homem decide morrer por algo? Isso é quase inconcebível no mundo ocidental. Você morrer por uma causa. Nós ocidentais nos tornamos muito egoístas, muito individualistas, e sempre queremos uma vida fácil, uma vida tranquila, uma vida com confortos e tudo mais. Eu não estou dizendo que essas coisas necessariamente são pecado. Estou querendo dizer que a mensagem aqui se aplica a nós hoje. Ou seja, mesmo pendendo para o Espírito, sabendo que o fruto é vida e paz, não significa que não sofreremos perseguições por sermos crentes em Jesus. E que não haverão dificuldades por sermos crentes em Jesus. Mas quando você bota na balança a paz do mundo e a paz de Cristo, é a paz do Senhor. Óbvio, porque o mundo não traz paz. É ilusão. Se você bota na balança a felicidade do mundo com as coisas terrenas aqui, e a felicidade com Jesus, mesmo sofrendo prisão, morte ou coisa parecida, é a felicidade com Jesus. É incomparavelmente melhor. Então, sempre que você, crente no Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, passa por dificuldades e tribulações, lembre-se da vida nas trevas como era. Lembre-se como eram as coisas, ou como são as coisas dos filhos das trevas que não querem saber de Deus. Como é a vida deles. E como é a vida de um servo, uma serva de Deus que obedece ao Senhor. É completamente diferente. Somos extremamente agraciados, apesar dos nossos pecados, apesar das nossas imperfeições, das nossas dificuldades. Olha então o verso 7, Romanos 8, 7. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Pender para a carne é ser inimigo de Deus. Aí vem a questão. Um crente que pende para a carne, pende para o pecado, crente que escolhe o pecado deliberadamente, não é aquele pecado que a gente peca e
pede logo perdão, se arrepende, fica triste, sofre, luta contra. Não, pecado deliberado. Será que realmente creu em Jesus? Por quê? Voltou a ser inimigo de Deus? Acabamos de ler em Romanos capítulo 5 que nós não somos mais inimigos de Deus. Deixamos a inimizade para sermos amigos do Senhor, filhos de Deus. Então por que agora estou voltando para o pecado? Ele tratou desse mesmo tema em Efésios capítulo 5. Os crentes da igreja de Éfeso estavam pendendo para pecados terríveis que os incrédulos praticavam ali. Então, o pendor da carne é inimizade contra Deus. Ou seja, ou você agrada sua carne, o seu eu pecaminoso, seu coração e seus desejos, ou você agrada o Senhor nosso Deus. Não tem outro caminho. Romanos 8:8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Não pode, não tem como. Crente que vive em pecado não tem como agradar a Deus. Mas o pecado é tão terrível que às vezes, se são crentes ou não, não sei, mas se professa crente e vive num pecado, a pessoa acha que Deus está aprovando o pecado dela. Não, mas Deus entende, pastor. Não, eu sei do meu erro, eu conheço o meu erro, mas o Senhor sabe do meu coração. Romanos 8:8. Porque os que estão na carne não podem agradar a Deus. Quem escolhe o pecado, conhecendo a verdade do Senhor, e escolheu viver no pecado, mesmo entendendo e professando a fé em Cristo, né, está indo por um caminho muito terrível. Está decidindo não agradar a Deus. E isso é terrível. E isso é para ter medo. O nosso Deus é maravilhoso, amoroso, misericordioso, perdoador, gracioso, paciente, longânimo. Deus, ele demora para se irar. Demora, ele dá o prazo mais estendido, anos, séculos, para derramar a ira dele. Deus é assim. Mas o Senhor não tolera o pecado. Então, fiquemos bem atentos com isso. Não brinquemos com o Senhor. O Senhor Deus é um Senhor maravilhoso, perdoador, mas é um Deus muito sério. É um Deus santo, santo, santo. E nós temos que tremer diante da possibilidade de desagradar a Deus. E é isso que Paulo está dizendo aqui, falando sobre santidade. Santidade é isso. Agradar ao Senhor através da obediência. Eu não tenho como. Eu peco mesmo sendo crente em Jesus. O que fazer? Está aí o Espírito Santo de Deus. Você se inclina para o Espírito e ele te impulsiona. Agora, se você não quer se inclinar para o Espírito, se o crente não quer viver em obediência a Deus, não quer deliberadamente obedecer ao Senhor, mas quer viver no seu próprio pecado. E pecado aqui, irmãos, no contexto que nós estamos falando, não são só as coisas conhecidas como ilícitas. Esses pecados são mais fáceis de perceber. Estamos falando também dos pecados que são conhecidos como as coisas lícitas. Colocar qualquer coisa no lugar de Deus é pecado. Não ler a Bíblia é colocar qualquer coisa no lugar de Deus. Eu não estou falando só de ler, é compreender, é viver, é pregar a Bíblia, é fazer discípulos de Jesus. Quando não se faz isso, é pecado. Entendem? Não agradar a Deus é pecado. Não é só o pecado da embriaguez, da prostituição, dos vícios, pecados mais notórios. Não, são pecados sutis, mas tão graves quanto estão na mente. Pecados de idolatria, que nós crentes podemos cometer quando esquecemos de agradar o Senhor nosso Deus. A nossa fé, ela não se resume somente a esse momento maravilhoso de culto. A nossa fé, ela é íntima, é um relacionamento íntimo e pessoal com Deus, porque Deus sabe o que está no meu coração. Deus sabe, e não tem como esconder. Pode se esconder, podemos esconder uns dos outros, mas do Senhor não dá. O que é melhor fazer? É confessar, suplicar o perdão, força do Espírito, para que Ele nos capacite a vencer os pecados, a nos inclinarmos para o Espírito Santo de Deus.
E a última verdade sobre o Espírito Santo nesse texto, que o Espírito Santo ele está diretamente ligado à nossa santificação, e é a verdade do verso 9 ao verso 11, para encerrar esse texto, é que somente pelo Espírito Santo nós somos de Deus. O Espírito Santo, ele é como se fosse uma prova real, a prova dos 9, né? Na matemática, eu acho que hoje nem ensina mais esse tipo de matemática, mas você fazer a prova real para saber se a sua conta deu certo, não é verdade? Então, o que garante que um crente realmente é crente, uma pessoa que se diz evangélica, realmente creu no Senhor Jesus Cristo, é o Espírito Santo. Porque é esse Espírito que nos impulsiona para obedecer a Deus, que nos dirige. Sem o Espírito, veja bem, muitas igrejas hoje captam membros, não pela palavra, não pelo Espírito, não pelas disciplinas espirituais, mas por outros atrativos, teologia da prosperidade, né? Se você vier na igreja, né, a gente faz uma oração, você vai ser promovido no seu trabalho, né? Você vai ter em dobro aquilo que você perdeu, você vai ter o problema da sua família resolvido. É assim a teologia da prosperidade, resolve problemas aqui da terra, e nem se pergunta se Deus quer resolver esses problemas ou não, muitas vezes, vão resolvendo lá, nem sei se resolve, mas a questão é que existem atrativos terrenos. Alguns sociólogos já estudaram essa nova vertente do novo evangelho de hoje. Não é um evangelho que aponta para o céu, é o evangelho que aponta para a terra, para resolver as coisas daqui. E o ser humano gosta disso, porque o ser humano está muito ligado a isso aqui. Aí quando se fala da morte, todo mundo treme. Irmãos, nós vamos ressuscitar. O Senhor vai voltar. Estar com o Senhor é incomparavelmente melhor do que estar aqui. É óbvio, enquanto estamos aqui, vivemos para a glória de Deus. E a nossa alegria e felicidade está atrelada a agradar o Senhor. Óbvio que tem as outras coisas, mas são secundárias, terciárias, que têm a sua importância na nossa vida, como um trabalho, como um lazer, uma questão destas, mas é acessório, não é essencial para a nossa vida. Somente pelo Espírito Santo somos de Deus. O Espírito é este selo que mostra, eu sou do Senhor. Não porque quis, porque o Senhor me chamou para ser dele. O Senhor me tirou das trevas para a luz e me deu esta vida maravilhosa pela fé no Senhor Jesus Cristo. Olha Romanos 8, verso 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Ele afirma, vós, falando dos crentes de Roma, não estão na carne, não estão no pecado, mas estão no Espírito. Se, esse se é importante, grave ele. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. O que é que mostra que um crente é um crente? É o Espírito Santo. Ah, pastor, não consigo vencer esses pecados. É pelo Espírito. Não depende de mim, não depende de você, não temos condição mesmo, não temos poder, não temos força, somos fracos mesmo. É o Espírito Santo que nos capacita, que nos preenche, que nos anima a pregar a palavra. Se você vê alguém pregando o evangelho, homem e mulher de oração, o irmão ensinando na igreja, fora da igreja, fazendo discipulado, é o Espírito que impulsiona, é força que vem do Senhor, não é nossa. E você pergunta, e qual é o meu papel? O que é que eu tenho que fazer? Querer. Só queira, só vá. O Espírito vai fazer o resto. E se eu não souber o que pregar? O Espírito ilumina, vai te dar as palavras adequadas, e Deus vai agir. Não se preocupe. Ah, mas eu quero só entregar folheto. Não tem problema, o Espírito, se ele quiser, usa aquele folheto, a pessoa vai ler e crer no Senhor Jesus Cristo, o Espírito operar ali. Não depende de eu ser inteligente, de eu ser capaz, de eu ser forte, de eu ser qualquer coisa. Depende de eu querer proclamar a mensagem do Senhor. E é o que é dito aqui. Mas se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Ainda, olha o verso 10. Se, porém, Cristo está em vós,
O corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o espírito é vida por causa da justiça. Então, se Cristo está em nós, aqui ele fala do Espírito Santo, fala de Cristo, da nossa união com Cristo. Cristo disse que estaria conosco até o fim dos tempos, né? A consumação dos séculos, para que nós viéssemos a fazer discípulos para o Senhor Jesus Cristo. Cristo está conosco, o Espírito Santo também, corpo morto. Em que sentido? Pensando na natureza de pecado, até mesmo no corpo físico, nesse caso, que vai se desgastando, se acabando, que a gente sabe, todo dia é um dia a menos nesta realidade terrena, mas o Espírito é vida. Podemos estar, a parte do pecado, a parte física, na morte, mas o Espírito de Deus nos garante esta vida espiritual e a da ressurreição, por causa da justiça. Que justiça? A justiça de Deus. Como é a justiça de Deus? Jesus veio, morreu na cruz pelo meu pecado para que eu tivesse vida com Deus. Essa é a justiça de Deus. Pecou? Pecado é crime. Crime tem que ser condenado. Quem tinha que ser condenado? Toda a humanidade. Não, mas vamos salvar alguns. O próprio Deus, a segunda pessoa da Trindade, vem, se sacrifica para que alguns sejam salvos. Por isso, Jesus foi pregado na cruz para receber o castigo que nós deveríamos receber no inferno de fogo. Jesus recebeu na cruz. Quem crê em Jesus pela fé é salvo, então, desta condenação. Então, o Senhor Jesus Cristo nos proporcionou isso, o Espírito da vida a nós. Olha o verso 11, Romanos 8, 11. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito, que em vós habita. Novamente ele fala da habitação do Espírito. Então o habitar do Espírito em nós é o que garante que nós somos crentes no Senhor Jesus Cristo. É o selo, é a marca. Então, se eu vivo em pecados, isso é esquisito. Ou o Espírito Santo não tem poder para me dar força para vencer meus pecados, o que não é verdade, ou talvez eu nunca criei no Senhor Jesus Cristo. Fiquei pulando de igreja em igreja, evangélico, indo para uma igreja, para outra igreja, aprendendo alguma coisa qualquer, e não aprendendo a verdade fundamental do Evangelho, que o Senhor Jesus Cristo veio morrer na cruz pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia, para que nós morramos para o pecado e renasçamos uma nova vida. Hoje, só espiritual. Em breve, completa. Uma vida completa na ressurreição, quando da volta do Senhor Jesus Cristo. Então, um crente vence os seus pecados. Luta contra os seus pecados. É pecador, mas ele luta. E ele vence no poder do Espírito Santo, que habita nele. Essa é a marca do crente. O crente, ele pende para o Espírito. Ele não é perfeito, mas ele pende e ele vence as tribulações, tentações e as dificuldades proporcionadas pelo seu próprio pecado ou pecado da sociedade. Olha o verso 11. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, que Espírito é esse? É o Espírito Santo. Quem ressuscitou Jesus dentre os mortos? O próprio Espírito Santo do Senhor. Jesus ressuscita ali, e esse Espírito que ressuscita Jesus é o mesmo Espírito que habita em nós. Esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, ele enfatiza, ele repete, esse mesmo vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito. Veja quantas vezes ele repete esse Espírito, duas vezes, que ressuscitou Jesus dentre os mortos, vai ressuscitar você. Essa é a última obra do Espírito Santo, é a nossa glorificação. É o que a gente chama de ressurreição. O Espírito vai nos glorificar. Se Jesus não voltar logo, nós vamos morrer. O corpo mortal se acaba. Mas o Espírito estará com Deus, aguardando a ressurreição dos mortos, a glorificação. Esse Espírito que ressuscitou Jesus, como estudamos hoje pela manhã na escola dominical, no culto pós-escola dominical, esse Espírito, ele vai nos ressuscitar também. E nós teremos esse corpo glorificado para viver por toda a eternidade, junto com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e uns com os outros no novo céu e na nova terra.
Esse é o fim do nosso processo de santificação. Hoje, lutamos contra o nosso próprio pecado. Veja, por 3 vezes aparece o se nos versos 9, 10 e 11. Por 3 vezes. Romanos 9. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Um pouco antes. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Se de fato. Paulo não está dizendo que ele não habita. Paulo está dizendo, só tem 2 opções para a vida do crente. Ou pende para o Espírito, ou pende para a carne, o pecado. Se o Espírito habita em você, você vai pender para o Espírito. E você vai obedecer ao Senhor. E você vai lutar contra o pecado. E aí vem outra doutrina chamada perseverança dos santos. Você que é santo, crê em Jesus, vai perseverar na fé até a volta do Senhor Jesus Cristo. Mesmo com tribulações, dificuldades, problemas e perseguições que nós praticamente não enfrentamos aqui no Brasil, perseguição pesada mesmo, mas se um dia viermos a enfrentar, os crentes perseveram, porque o que move os crentes, os filhos de Deus, é sobrenatural, não é natural, não é do homem, não é daqui, não é só uma religião que eu estou frequentando. O projeto de Deus, ele é muito maior e mais extenso, logo desde Adão, do pecado de Adão e Eva até hoje. O plano de Deus é todo inclusivo e Deus age no nosso meio. Não começou agora, século XX, século XIX, não foi com a reforma protestante. O Senhor age naqueles que Ele tem salvo para poder glorificar o nome dEle aqui na terra. E, obviamente, salvar alguns para a glória do seu próprio nome. Se, de fato, o Espírito de Deus habita em vós, então você é crente no Senhor Jesus Cristo. Você luta contra o pecado, você batalha, obedece a Deus. O que é mais importante? Agradar ao Senhor. Ainda em Romanos 8, 10, se, novamente, se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto, por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se Cristo habita... Por que ele bota esse se? É porque ele sabe que tem alguns que vão se dizer crentes, mas vivem nos pecados. Mais uma vez, o crente peca, não é perfeito, mas viver nos pecados deliberadamente é uma marca de que aquela pessoa não creu no Senhor Jesus Cristo. Porque quem crê em Jesus tem o Espírito Santo, e o Espírito Santo te capacita a viver esta vida de santidade. Não porque você é forte, não porque você é bom, não porque nós somos religiosos, mas é obra do Espírito Santo de Deus em nós, entende? Então, quem busca esta santificação não tem do que se orgulhar. Eu sou muito obediente à Bíblia. Sim, é o Espírito Santo agindo na minha vida, entende? É graça de Deus, não é porque eu sou bom. Se eu tenho alguma coisa para dizer, eu quis, eu quero lutar contra o meu pecado e eu quero que o Espírito Santo me capacite a vencer o meu pecado. Sim, isso aí partiu de nós que já cremos em Jesus. O resto é Deus agindo na nossa vida. Outro se, verso 11 que acabamos de observar, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Se habita. Então, 3 vezes este se é para que aqueles irmãos meditem bem. Sou crente em Jesus? O Espírito de Deus habita em mim? Na prática, como é que eu sei? Não é uma emoção, porque hoje em dia, quem busca o Espírito Santo acredita que o habitar do Espírito é uma coisa assim estrondosa, né? É rolar no chão, é gritar, é rodopiar, é triste, porque você vê certos vídeos na internet e você quer rir, mas ao mesmo tempo você fica indignado, porque aquilo é terrível, aquilo não é o agir do Espírito, aquilo ali é uma chacota do maligno contra as coisas de Deus, aquilo ali não é o Evangelho, aquilo não é a capacitação do Espírito. O que é o poder do Espírito? É a ação da terceira pessoa da Trindade sobre nós, para vencer os nossos próprios pecados. Como, por exemplo, o Espírito nos capacita para amar quem nos maltrata. Esse é um milagre grande. É um pecador amar alguém que o maltratou. Aí é difícil. É obra do Espírito Santo de Deus. Se você ama alguém que te maltrata, não é porque você é bom. É porque o Espírito Santo de Deus está agindo na sua vida. Você que é crente, para que você perdoe e o ame. É a ação do Espírito Santo de Deus.
Saiba disso. É sobrenatural, é dom de Deus. E é assim que o Senhor age sobre nós. Por isso não devemos, como muitos faziam, até alguns judeus naquele período faziam, não devemos nos orgulhar desta santificação. Devemos ficar felizes, mas reconhecer, até a santificação é graça de Deus. A obediência é graça de Deus. O amar quem me maltrata é graça de Deus. Toda a glória vai para Deus. E nós só temos que agradecer ao Senhor, porque nos usa, porque nos salva, porque nos guia, porque nos fortalece. Percebe que tudo volta para Deus? Deus é o centro, Deus é o provedor, Deus é quem fortalece, Deus é quem salva, quem se sacrifica, quem chama. Tudo isso é Deus. E nós só temos que cantar alegremente ao Senhor, porque Ele faz tudo. É porque nós não paramos para refletir. Quem nos sustenta, quem nos priva de acidentes, quem nos livra de dificuldades e de tantas outras coisas mais, é o Senhor. E é o Senhor também que permite que certas dificuldades sejam. E quando elas vierem, Deus é bom. Está na Bíblia. Deus é amor. Então, se vem uma dificuldade, Deus tem um projeto aí. Deus tem um plano. Certamente não é para me maltratar. Certamente é para que eu o glorifique de alguma forma. Esses 3 sis, na verdade, são 4, porque 2 aparecem em Romanos 8, 9, mas nesses 3 versículos são um alerta para que entendamos que somente pelo Espírito Santo somos de Deus. E o nosso relacionamento com o Espírito Santo talvez seja muito distante, embora ele habite em nós, de modo sobrenatural, que nós não conseguimos entender. Então nós temos que, em vez de entristecer ou apagar o Espírito, nos aproximar dele, entendendo que é ele que nos capacita, é ele que nos fortalece. Muitas vezes podemos ficar desanimados, tristes com a vida cristã, não vendo muito resultado. Deus diz certas coisas na Bíblia, mas eu não estou vendo acontecer na minha vida. E nós nos questionamos, e isso é até natural na vida de um pecador, de um crente, que passa pelas suas tribulações e situações difíceis da vida. Mas é aí que entra o elemento da fé. É o Espírito Santo que fortalece a nossa fé para pendermos para o Espírito e vencermos as tribulações. Ele é quem nos vivifica dentre os mortos. Ele é quem nos orienta e nos capacita em tudo isso. Somente pelo Espírito Santo somos de Deus. Devemos ouvir o Espírito, porque ele nos liberta do nosso pecado. Santificação é obedecer a Deus. Não tem muito a ver com as emoções, falamos disso domingo passado. Tem a ver com obediência, mesmo que às vezes eu nem queira obedecer a Deus. Minha emoção, meu sentimento é fazer o que eu quero. O que é que Deus diz? É outra coisa. O que eu quero está mais para o pecado. E o que Deus diz claramente na sua palavra está pendendo para o Espírito. Mesmo querendo o pecado, eu vou obedecer a Deus. Isso é santificação. E às vezes obedecer assim é difícil. A tentação é forte e é grande, mas quando o crente ele está sempre buscando ao Senhor nas disciplinas espirituais, lendo sua Bíblia, orando na igreja, discipulado, pregando, ele vai pender para o Espírito e vai escolher a vontade de Deus. E não esqueçam, quem não escolhe a vontade de Deus, escolheu o pecado, qual é a consequência? É morte, é destruição, é infelicidade e é sofrimento. Aqui na Terra nós só temos esta vida, algumas décadas de existência aqui. Então não tem como testar. Não é? Às vezes a gente quer testar, vou ver se realmente é assim mesmo, né? A Bíblia já dá todo o plano, ela já diz como a vida é. Se obedecermos a Deus, vida e paz. Se não obedecermos ao Senhor, problemas, dificuldades. Nós acabamos criando os nossos próprios problemas. Façam uma investigação, uma retrospectiva, se não é assim muitas vezes. Acabamos criando os nossos próprios problemas quando não obedecemos o que nos diz a palavra do Senhor. Observamos nesse texto de Romanos 1 ao 11, 3 grandes bênçãos aqui, da nova aliança. A justificação, Romanos 8:1, que ele vem sempre repetindo, que é o fundamento. A habitação do Espírito Santo, o Espírito habita em nós, e isso é uma marca de que nós somos crentes, é uma marca da nossa resiliência contra o pecado,
Quem tem o Espírito Santo habitando em si, luta contra o pecado. E a terceira é a ressurreição, como lemos em Romanos 8:11. O mesmo Espírito que habita em nós, que ressuscitou o Senhor Jesus Cristo, vai nos ressuscitar também. Vimos que este Espírito, ele nos liberta do pecado de três formas. Habita em nós, nos capacita para agradarmos a Deus, e ele é a marca de que nós somos de Deus, pertencemos ao Senhor. Se nós cremos no Senhor Jesus Cristo, esse Espírito habita em nós e nós pertencemos a Deus. Perceba que é uma matéria de fé. A palavra de Deus traz as instruções muito explícitas e claras. E esse é um plano do Senhor. Crendo no que a palavra nos diz, obviamente, entendemos que o Espírito Santo nos fortalece para vencer os pecados, nos inclinarmos para o Espírito e assim agradarmos a Deus. Consequência desta santificação é paz, felicidade, vida e alegria, mesmo no meio da tribulação, mesmo no meio do sofrimento. Se não temos experimentado isso ainda, talvez nos falte querer, buscar ao Senhor, ir atrás do Espírito que nos capacita. Ele habita em nós. Muitas vezes nós o apagamos. Temos que estar sempre ouvindo o que o Espírito Santo nos diz para vivermos em santificação, agradando ao Senhor nosso Deus. Próxima semana, observaremos mais sobre o processo de santificação em todo o capítulo 8. Enquanto isso, vamos, obviamente, exercitando, lutando e vencendo os pecados que nos afastam de Deus para que agrademos ao Senhor. Vamos orar, pedir que o Senhor nos abençoe. Pai amado, te agradecemos muito pela tua graça nas nossas vidas, pela salvação que temos no nome do Senhor Jesus Cristo. Te agradecemos porque o teu Espírito habita em nós. Te agradecemos porque haveremos de ressuscitar em breve. Te agradecemos, Pai amado, porque temos tuas ricas promessas sobre nós. Somos fracos e pecadores. O Senhor sabe das nossas limitações. Mas suplicamos, Senhor Deus, que o Senhor nos dê desta fé para compreender e crer a tua palavra, sermos dependentes do teu Espírito. Reconhecemos que não temos força em nós mesmos, mas queremos que o teu Espírito nos capacite, como lemos hoje na tua palavra. Ajuda-nos, Senhor Deus, a vivermos para te agradar, reconhecendo que somos teus, porque o teu Espírito Santo habita em nós. Tudo isso nós suplicamos, gratos, no nome do Senhor Jesus, é que oramos. Amém. Deus esteja abençoando a cada um na sua semana, nas suas lutas, certamente, contra os seus pecados. Que o Senhor te fortaleça e te abençoe. Uma boa noite a todos e até breve, até a próxima semana.